É Filipenses capítulo 4. Agora eu quero ver, irmãos, se vocês são bons de Bíblia. Agora eu quero ver. Está lá no Novo Testamento. E é um livro curto, são 4 capítulos. Vamos lá. Filipenses capítulo 4. Abre aí, povo de Deus. Amém. Pastor Rogério vai trazer a palavra à noite. Agora de manhã a gente vai transmitir ao vivo o nosso culto. Aí tem gente que fala: caramba, se eu soubesse, eu ficava em casa assistindo no celular. Só que em casa não tem isso que a gente tem aqui, a comunhão com os santos. Amém, gente? Não tem. Não, acho que a live é para quem mora longe, às vezes ficou doente. Mas deu para vir, não fica vendo pela live não. É melhor estar aqui, né? Então é Filipenses capítulo de número 4. Nós vamos expor aqui essa linda carta do apóstolo aos Filipenses. Amém? Alguém está com dificuldade de achar? Não sinta vergonha não, os obreiros acham para você, tá? Levanta a mão aí, quem está? Pastor, eu não achei ainda. Vocês tudo achou, gente? Algum irmão esqueceu a Bíblia, veio correndo, deixou a Bíblia em casa? Quer uma Bíblia emprestada? Então todos acharam e todos têm a palavra de Deus, né? Então vou pedir para a gente orar. Vamos colocar a mão na Bíblia, vamos orar? Que a palavra de Deus seja pregada, que o nosso coração esteja aberto para ouvir as verdades de Deus nessa igreja, que prevaleça a palavra do Senhor e não a do homem, e que o coração tanto dos membros como o meu, Senhor, esteja aberto para receber as suas verdades. Assim eu te peço, em nome de Jesus, amém. Então peço a sua atenção aí, vamos expor o capítulo 4, vamos lá? Verso 1, Paulo diz assim: portanto, meus irmãos amados e muito o quê? Saudosos, minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo, como gente? Firmes em quem? No Senhor. Rogo a Evódia e rogo a Sintique, pensem cordialmente em quem? No Senhor. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxilies, pois juntas se esforçaram comigo no Evangelho, também com Clemente e com os demais cooperadores meus, cujos nomes se encontram no livro da vida. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo, alegrai-vos sempre. Seja a vossa moderação conhecida de todos os homens. Perto está o Senhor. Não andeis ansiosos de coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de graça. Toda a igreja repita comigo o versículo 7, vamos lá? Vamos juntos? No 7, e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso coração e a vossa mente em Cristo. Vamos ler o versículo 8? Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há e se algum louvor existe, seja isso o que ocupe o vosso pensamento. O que também aprendeste e recebeste e ouviste e viste em mim, isto praticai, e o Deus da paz será com quem? Será convosco. Diga graças a Deus. Vamos até aqui o versículo 9. Irmãos, essa daqui é a carta do apóstolo Paulo à igreja dos Filipenses, e ele escreveu essa carta da prisão. E essa igreja lá dos Filipenses, ela nasceu quando ele expulsou um espírito adivinhador de uma menina. A menina estava adivinhando e dando lucro aos seus senhores. Aí Paulo, e o demônio olhava para Paulo no corpo da menina e falava: esse aí é homem de Deus. Um dia Paulo se cansou e falou: diabo, sai do corpo dela. Aí o diabo saiu, a menina parou de adivinhar. E aí os caras que ganhavam dinheiro com a adivinhação dela pararam de ganhar dinheiro. Resultado, foram para cima do Paulo e do Silas, perseguiu os dois. Resultado, eles foram para a prisão, você conhece a história. Tomaram uma surra lá na prisão. E a Bíblia diz que por volta da meia-noite, Paulo e Silas cantavam louvores a Deus, quando de repente vem um terremoto, sacudiu os alicerces e todas as portas se abriram. O carcereiro que estava ali ficou com medo, porque ele achou que os presos fugiram.
Porque se o preso foge, quem ia pagar com a vida é o carcereiro. Aí Paulo chega para ele e fala: ó, não fica preocupado não, que ninguém aqui fugiu. E aí o cara recebe a palavra de Deus com Paulo. O que eu faço? Aí Paulo diz: crê no Senhor e será salvo tu e a sua. Aí a Bíblia diz que o carcereiro pega o Paulo e o Silas, leva para a casa dele, e ele cuida das feridas do Paulo, que eles bateram no Paulo. Então aquele que bateu agora está cuidando. E a Bíblia diz que ali, quando Paulo está na casa dele, Paulo evangeliza ele. A Bíblia diz que ele e toda a sua casa se renderam a Jesus. Nasceu a igreja dos... Então como que surgiu essa igreja? Olha que história linda. Nasceu quando Deus mandou um terremoto na prisão. Aí o carcereiro levou o Paulo para casa. Aí o Paulo falou de Jesus, e a casa do carcereiro se converteu nasceu essa igreja. Amém, gente? Essa igreja dos Filipenses é uma igreja que Paulo ama muito ela, até pela história como ela nasceu, depois de uma noite de tribulação. Mas essa igreja aqui dos Filipenses era uma igreja que ajudou muito Paulo no seu ministério. Eles ajudaram muito Paulo de forma, no lado do dinheiro, no lado financeiro. Fazendo a guisa de introdução, daqui a pouco eu vou expor o texto, mas só para você entender o contexto dessa carta, e para você entender quem é os membros dessa igreja, olha aí comigo no texto, o capítulo 4 e versículo 18, que o povo dessa igreja era um povo que amava a obra de Deus. Vocês podem ler o versículo 18 comigo? Eu ainda não estou pregando não, eu estou introduzindo. Olha o 18: recebi tudo e tenho o quê? Abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou as mãos, o que me veio de vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a quem? O povo dessa igreja é um povo que amava a obra de Deus. Obrigado, Estevão. E o povo dessa igreja mandou ofertas para abençoar o ministério de Paulo. Paulo, ele trabalhava com tendas, para ele não ser pesado a igreja dos coríntios. E a igreja dos Filipenses, sabendo da necessidade do apóstolo, mandou uma oferta para ele se manter. Aqui no verso 18 ele diz: eu recebi a oferta de vocês, estou suprido. E ele diz que essa oferta que a igreja mandou para bancar o ministério dele, ele diz: a oferta de vocês é como aroma agradável a quem? Então o povo dessa igreja era um povo que metia a mão no bolso, que amava a obra. Eles viam que a obra de Deus estava precisando de recursos, eles não mediam esforço, eles colocavam a mão no bolso e ajudavam. Mas em segundo lugar, guisa de introdução, o povo dessa igreja era um povo que amava a obra e amava o apóstolo. Olha o versículo 14, olha o 14: todavia fizeste bem, associando-vos na minha. Então eles não ajudavam o apóstolo só no dinheiro, mandar dinheiro para o apóstolo, para ele comer, para ele ter um lugar para dormir, não. Eles ajudavam o apóstolo de forma física. Ele diz: vocês se associaram a mim na minha tribulação. O apóstolo está preso, o apóstolo está sendo acusado de coisas que ele não fez, e o povo dessa igreja ajudou ele de forma espiritual, orando por ele, de forma física com dinheiro, mas de forma presencial. Que às vezes as pessoas sempre querem um pastor, pastor isso, pastor aquilo, mas às vezes o pastor também está precisando. E o povo percebeu: o nosso pastor está sendo acusado, o nosso líder está preso, ele precisa da gente. A gente vai lá, vai dar atenção para ele, vamos levar os irmãos da igreja, vamos tomar um café do lado dele, vamos cantar um hino do lado dele. Então é um povo que ama a obra de Deus e ama o líder da obra. Eles têm um carinho pelo apóstolo Paulo. Bom, essas coisas boas. Vamos falar das coisas ruins dessa igreja? Que nem tudo são flores. O povo dessa igreja era um povo, vamos lá, que eles tinham rixa entre eles. Olha aí agora o capítulo 4, capítulo 2, perdão, versículo 3. Vamos ver? Capítulo 2, versículo 3. Vamos ver o problema deles aí? O que diz aí? Nada façais por quê? Partidarismo ou vanglória, mas por humildade, considerando cada um os outros superiores a si. Então o povo dessa igreja não é só flores, eles tinham um problema muito feio. Algumas pessoas ali faziam por partidarismo, pela sua glória. Eles não queriam que Cristo fosse glorificado, eles queriam que o nome deles fosse aplaudido e exaltado. Aí Paulo fala: olha, não faça assim não é assim que faz a obra de Deus. Olhe para o seu vizinho
e considere ele maior do que você, porque alguns membros dessa igreja olhavam para os outros de cima para baixo. Mas tem mais, última coisa que eu quero expor aqui, aí eu vou começar a pregar. Capítulo 4, versículo 2. Havia problema de convivência entre eles. Olha o capítulo 4, versículo 2. Rogo a Evódia e rogo a quem? A Sintique, que pensem cordialmente em quem? Então, duas irmãs aqui da igreja pararam de se falar, pararam de conversar. Bom, tem mais coisas aqui, capítulo 3, ele vai falar para os membros, não dá ouvido para os falsos profetas. Então, o povo dessa igreja aqui, é um povo que ama o apóstolo, é um povo que ama a obra de Deus, mas como toda a igreja tem os seus defeitos. Pastor, qual que é o tema da mensagem? Agora eu quero pregar. O tema da minha mensagem é como ter uma vida saudável. Amém? Pastor, como é que eu faço para ter uma vida saudável? E a vida saudável que eu digo aqui, não é uma vida só na sua alimentação, mas principalmente na sua convivência, porque aqui na igreja convivemos com outras pessoas. Na sua casa você convive com seu marido, com a sua mulher, você convive com seu irmão. Então, como ter uma vida saudável, principalmente no que respeita à convivência. Pegaram aí? Como ter uma vida saudável com as outras pessoas. Então vamos lá, agora eu quero expor o texto, e agora eu queria a atenção redobrada da igreja. Vamos lá. Como ter uma vida saudável, pastor? Em primeiro lugar, para eu ter uma vida saudável aqui na igreja, eu preciso estar firme no Senhor. Olha o versículo 1 comigo do capítulo 4. Portanto, meus irmãos amados, e muito o que? Minha alegria e coroa, sim, amados, permanecei deste modo. Como, gente? Firmes. Essa igreja dos Filipenses é uma igreja que tem problemas graves. Tem problemas de membros que se acham melhores que os outros. Tem problema de convivência. Duas irmãs aqui pararam de se... Então aqui eu estou falando de problemas internos, mas no capítulo 3 vai falar dos problemas externos, porque no capítulo 3 Paulo vai mostrar que essa igreja está sendo atacada pelos falsos profetas, pelos falsos pastores, que estão trazendo heresia. Aí Paulo fala, não dá ouvido para esses caras não, foge desses caras. Então a igreja está sendo atacado do lado de fora para dentro, e está sendo atacado de dentro. O que acontece? Algumas pessoas poderiam falar, eu vou sair dessa igreja. Não, porque o problema, tudo bem, estão atacando a gente de fora para dentro, mas dentro dessa igreja, eu nunca vi uma coisa dessa. Duas irmãs da igreja, elas não se falam, você vai ficar sabendo disso? Quem? A Evódia. E quem? É a Sintique, elas não conversam mais não. Aí você vê um irmão que se acha melhor que o outro, aí você fala, eu não fico mais nessa. Aí no versículo 1 Paulo diz assim, permanecei como? Firme, apesar das lutas, apesar dessas guerras de convivência, vamos permanecer firmes no... Mas note você que o último capítulo dele aqui, ele chama a igreja, lê de novo o versículo 1, portanto meus irmãos, como é que ele fala aí? Amados e muito saudosos, minha alegria e o quê? Ele olha para essa igreja e diz, vocês são meus amados, vocês são meus irmãos, vocês são minha coroa. E a expressão no grego de coroa aqui, é de um soldado, é de um competista, numa Olimpíada que ganhou um prêmio, que ganhou uma coroa, porque essa igreja nasceu numa noite de tribulação, ele estava com o corpo dele sangrando, mas à meia-noite esse cara louvava a Deus, e dali nasceu essa... igreja. Ele tem um carinho pela igreja, ele tem um amor pela igreja, e ele faz um pedido, igreja, permaneçam firmes no... Ou seja, ainda que você tenha motivo para falar, não quero mais vir aqui, a Bíblia está falando para você, permaneça firme no Senhor, não deixe o erro dos outros impedir você de congregar na casa de Deus. Diga graças a Deus. Muito bem. Como é que eu faço para ter uma vida saudável? Seja firme no Senhor. Segundo lugar, o que é que eu tenho que fazer para ter uma vida saudável? Aprenda a viver em comunhão com os outros. Olha o versículo 2. Rogo a Evódia, rogo a Sintique, que pensem cordialmente em quem, gente? Note você que no versículo 1, ele dá uma ordem. No 1 ele disse, fiquem firmes. Mas no versículo 2 ele faz um pedido. Eu rogo, ou dona Evódia,
Ô dona Cintia, que eu faço um pedido. Tenham o mesmo pensamento no Senhor, vocês duas. Procurem vocês duas até comunhão de novo com quem? Umas com as outras. Por que no versículo 1 ele manda e no versículo 2 ele pede? Porque às vezes é melhor pedir do que mandar. Sim ou não, gente? E é chato você ter duas pessoas da mesma igreja e não querem se falar. Agora, por que era importante essas duas irmãs voltarem a ter comunhão? Por que as duas tinham que voltar a ter comunhão umas com as outras? E por que as duas tinham que perdoar umas às outras? Em primeiro lugar, essas duas mulheres, a Evode e a Cinti, que tinham que aprender a viver em comunhão umas com as outras, porque esse gesto dela de não se falar ia contra os ensinamentos de Paulo para a igreja. Versículo 1 ele falou: meus amados, vocês são meus amados, vocês são minha alegria, vocês são minha. Olha como que Paulo trata a igreja. E aí quando ele vai ver como que a igreja um trata o outro, ele pensa assim: mas eu chamo vocês de amados, mas eu trato vocês com alegria, por que vocês não tratam um o outro da mesma? E eu não trato vocês desse jeito que vocês são supimpa, não, vocês me dão dor de cabeça, vocês me dão dor de cabeça, mas mesmo assim eu trato vocês de uma forma amor. Então as duas tinham que voltar a se amar, em primeiro lugar, porque o ensinamento do apóstolo era um ensinamento de perdão, era um ensinamento de amor. Mas em segundo lugar, olha aí o texto comigo, elas deviam se perdoar umas às outras, porque isso não combina com o caráter de crente. Lê o versículo 2 de novo: rogo a Evódia, rogo a Cinti, que pense cordialmente em quem? No Senhor. Vocês duas servem o mesmo? Então por favor, vocês tratam de ter o mesmo pensamento, tratem de perdoar umas às outras, porque a atitude que vocês têm não combina com cargos que vocês executam. Eita, que Deus vai falar agora, hein? Tem muita gente que a atitude que ela tem não combina com o cargo que ela exerce. Ela tem cargo de mãe, mas as atitudes dela não combina com o cargo de mãe. Tem nome de esposa, mas o seu cargo não combina com o nome de esposa. Por que esposa não faz isso? Tem nome de marido, mas o seu título de marido não combina. Tem nome de pastor, mas as suas atitudes de pastor não combinam com o seu título. Tem nome de obreiro, tem nome de obreira, mas suas atitudes não combinam com o caráter de um obreiro. Tem nome de pastora, mas suas atitudes, e eu vou mais além, tem nome que serve a Deus, que é crente, mas suas atitudes não combinam com uma pessoa que vai morar no céu. Diga graças a Deus. Ele disse: pensem em nome de quem? Do Senhor. Mas por que elas deveriam retratar essa comunhão com elas? Olha o versículo 3. Paulo vai pedir para alguém auxiliar elas. Olha o 3. A ti, fiel companheiro de jugo, também peço que as auxiliem. Segura aí. Então são duas irmãs que não querem se falar. Paulo apela para um outro irmão. A Bíblia não fala quem é esse irmão que ele apela. Talvez é o Lucas, talvez é o Timóteo, talvez é o Silas. Ele está na cadeia, ele está preso. Então lá na cadeia ele está: eu não posso estar aí. Se eu tivesse aí eu botava uma na frente da outra. Mas eu te peço, meu amigo, bota essas duas mulheres na mesa, vamos resolver esse problema entre as duas. Elas não podem viver desse. Mas deixa eu posso cavar mais fundo aqui, gente? Posso? Tem gente que precisa amadurecer, porque ainda é criança na fé. Tem gente que ainda é criança na fé. Porque sabe o que esse irmão aqui fez? Eu não sei se foi Lucas, se foi Timóteo, que pegou as duas irmãs e auxiliou para elas voltarem a se falar, para elas se perdoar. E às vezes eu, pastor, faço isso com gente adulta. Aí eu pego: o que aconteceu com vocês? E você? Então agora se abraça, se beija aí e tal. Isso eu faço com os meus filhos. Você também não faz com o seu? Você que tem mais de um? Pai, me mordeu. O Isaac ontem falou: pai, eu estava assistindo TV. Eu falei: oi, Isaac, o Davi me chamou de feio. Davi, pede perdão para ele. Não vou pedir, pede agora. Me perdoe, Isaac. Dá um abraço nele, amém. Aí eu vou fazer isso com gente adulta também. Você está entendendo? Porque a gente precisa amadurecer.
Aí quando você não amadurece, eu falo isso, aí você vai falar, não gostei, que nem meus filhos também. Eu não gostei, então a gente precisa ter mais maturidade espiritual, porque maturidade de vida a gente já tem, mas maturidade então Paulo apela, meu irmão, conversa com essas duas, pelo amor de Deus, faz essas mulheres voltar a se falar. Agora ele vai dar alguns motivos, olha que coisa linda no versículo 3, a parte B, pois juntas se esforçaram comigo no quê? Paulo está dizendo, eu preciso que elas trabalhem juntas, porque essas duas aí já me ajudou no meu ministério, as duas me ajudou a pregar a palavra. Então Paulo está dizendo, Deus quer elas juntas, Deus não quer elas separadas. Eu estou usando em questão da igreja, mas isso aí serve para a sua família também, isso aí serve para o seu casamento também. Você precisa estar bem com o seu marido, você precisa estar bem com a sua esposa, você precisa aprender a perdoar. E note você que para resolver o problema dessas duas mulheres, Paulo pediu para uma outra pessoa fazer o que, gente? Auxiliar. E às vezes para resolver o problema do casamento, aí não é falta de maturidade não, aí precisa da ajuda do pastor mesmo. Aí o casal tem que vir pedir ajuda. Eu já consegui resolver problema de alguns casais e eu não falei nada. Estou falando sério para vocês, gente, não falei nada. É engraçado, foi lá em Pirituba. Aí o casal veio, aí a mulher foi o marido. Aí o marido começou a falar, a mulher não queria deixar. Tipo normal das mulheres, né? Não quer deixar os homens falar. Aí eu catava ela e falei, deixa o homem falar. Aí fala, mas não é desse jeito não. Eu falei, deixa ele falar, mulher. Fala, senhor. Isso. E ela toda hora, pastor, deixa ele falar. Aí ele falou. Aí foi a vez dela, eu falei, fala. Aí ele também, eu falei, deixa ela falar, ela te ouviu, agora você também vai, você vai ouvir, querido. O cara até se assustou, eita pastor, eu falei, não, é isso aí, você não chamou para resolver? Eu não vou falar o que você quer ouvir, eu vou ajudar vocês. Fala, senhora, ela falou, só que como era mulher, falou mais ainda, e falou, você está entendendo? Falou mais, e aí, um olhou para o outro e falou, eu te amo. Eu também te amo. Aí a esposa falou, mas você nunca me contou isso que você está falando para o pastor agora? Aí ele também, e você também nunca me falou esse lado. O que eu percebi entre os dois, gente? Eles não conversavam. Primeira vez que eles conversou foi na minha, porque eu tive que falar, fica quieto, porque a mulher não deixa o cara falar, aí depois o cara não deixa a mulher o quê? Então Paulo está fazendo isso, olha. Vai alguém lá e conversa com as duas. Você está passando isso? É só você fazer um agendamento pastoral e nós vamos ajudar você. Amém, gente? Isso é para o seu casamento, isso é para o seu trabalho, isso é para a igreja. Eu estou colocando um exemplo de uma igreja, mas isso não serve só na igreja. Problemas de relacionamento a gente tem em todos os lugares. Amém? Como é que resolve esse problema então? E se você vê que precisa, chama alguém para auxiliar, amém? Então vamos lá, por que elas precisavam voltar a se falar? Porque elas juntas trabalhavam para o reino de Deus. Mas por que elas tinham que voltar a se falar? Olha o finalzinho do versículo 3, finalzinho, cujo nome se encontram na onde? Paulo está dizendo, as duas vai para o céu. E não combina uma atitude de alguém que vai para o céu, que é lugar de perdão, e não quer perdoar aqui. Porque lá no céu não vai ter um cantinho, não, ali eu não quero passar por ali não, porque eu não gosto daquela mulher. E você nem vai para o céu desse jeito. Deus, ele não vai salvar os seus amigos, e os seus inimigos ele não vai salvar. Eu vou dar uma má notícia para você, seus inimigos, se eles se arrependerem, vão para o céu também. Amém? Sabe aquela pessoa que você não gosta? Então, se aquela pessoa aceitar Jesus, ela vai para o céu também. Porque Deus não está preocupado em levar para o céu só os seus amiguinhos. O Neymar não faz isso? A tropa do Neymar, só os amigos dele. Não, tem gente que é tipo Neymar. Não, só quero que Deus salve os meus. Não, Deus vai salvar aquele que tem um coração aberto. Então você tem que, antes de morar no céu, eu e você devemos aprender a viver o céu aqui. Diga graças a Deus. Aqui devemos aprender a perdoar as pessoas. Diga graças a Deus.
Muito bem, vamos lá. Aí agora Paulo vai trazer uma lição. Eu queria a atenção de vocês aqui, por favor. Note você que ele está resolvendo um problema de comunhão entre as irmãs. E eu queria terminar esse versículo 3 fazendo uma aplicação para vocês, muito forte. Eu queria a atenção de vocês aqui. Como é que eu faço para resolver esses problemas, pastor? Pare de fazer registros no seu coração. Porque você fica fazendo registro do que fulano falou, do que fulano fez, ou deixou de... E aí você começa a registrar coisas daquela pessoa no teu coração. E aquilo vai virar uma mágoa no seu coração. Então, em nome de Jesus, pare de fazer registro de coisas negativas das pessoas. As pessoas vão errar com você, as pessoas vão decepcionar você, e você também vai errar, e você também vai decepcionar. Por quê? Porque você não é uma pessoa perfeita. Você não está casado com um homem perfeito, você não está casada com uma mulher perfeita, você não tem marido perfeito, você não tem uma esposa perfeita, você não é perfeito, seus filhos não é perfeito, sua igreja não é perfeita, seu pastor não é perfeito. Portanto, todos nós erramos, todos nós decepcionamos. Então pare de fazer registro no seu coração e aprenda a perdoar. Aprenda a liberar perdão, em nome de Jesus. Fazendo coisas certas, você vai ser criticado. Eu quase briguei com a minha mulher essa semana. Foi um trabalho para levar. Fui lá no Brás comprar roupa dos obreiros. Eu fui lá, irmão, trânsito, estresse no trânsito. Aí tem que pagar um estacionamento caro. Aí tem que procurar um trabalho para procurar, mas essa camisa não é boa, esse pano não é bom, um trabalho. Aí tem que ver, tem que mandar no grupo dos obreiros, manda aqui o tamanho e tal. Aí eu comprei, falei, agora eu vou levar para eles provar. Só eu que faço isso, cara, porque o outro já fala, não, problema, escolheu o número, se vira. Trouxe para todo mundo provar, aí minha mulher pega, não gostei. Falei, caramba, meu, maior trabalho que eu fiz. Maior trabalho, eu fui lá, voltei. Não gostei, eu falei, pois você vai ficar com essa mesmo. Nós temos problemas de quê, gente? Às vezes a gente não gosta do que a outra pessoa falou, e às vezes a gente fica, poxa, parece que não viu o esforço que eu fiz, é o trabalho que eu fiz, eu não gostei. Eu falei, pois você vai ficar com essa azul marinho mesmo, agora vai ser essa, pois eu não vou trocar de cor não. Aí ela se ligou, essa cor é bonita também. Eu falei, fala que não é para ver. Então nós temos essas coisinhas, que é besteira, uma besteira, mas que acaba virando um conflito maior. Sim ou não, gente? Porque a gente começa a fazer o quê? Registros. Então, se você tiver esse entendimento, você vai se libertar. Você não é perfeito, sua família não é perfeita, sua igreja não é perfeita, seu pastor não é perfeito, não exige a perfeição de ninguém, porque você também não é. Você já notou o motivo das brigas? Quando uma pessoa está brigada com a outra, quando você vai ver o motivo é o que, gente? Depois vocês que gostam de pesquisar, pesquisa aí por que nasceu, como que surgiu a Primeira Guerra Mundial. Vai lá, vocês vão se assustar. Como que surgiu a Primeira Guerra Mundial? Vocês vão? Uma besteira. Então, uma coisinha besta que você começa a fazer registro, lá na frente vai explodir, vai virar uma guerra, vai destruir uma família, vai destruir uma igreja. Amém? Mas vamos avançar aqui, vamos lá. Pastor, o que eu faço para ter uma vida saudável? Então vamos lá. Seja firme no Senhor, não faça registros no seu coração, que nem essas duas irmãs da igreja fizeram uma com a outra. Mas em quarto lugar, aprenda a ser feliz. Toda a igreja leia o versículo 4 comigo em voz alta. Vamos lá. Alegrai-vos sempre no Senhor. Outra vez digo o quê? Como eu faço para ter uma vida saudável? Paulo diz, alegrai-vos o quê? Sempre. Você está feliz todo dia? Você está alegre sempre? Você tem problemas na sua casa? Você tem problemas de dinheiro? Você tem alguém doente na sua casa? Você tem boletos atrasados? Pastor, como é que eu vou ser feliz sempre? O apóstolo está mandando eu fazer algo que não dá.
Na hora que eu entro nesse trânsito, eu já perco a minha felicidade. Sim ou não? Eu não vou assistir o jogo do Corinthians, e que piore mais ainda. Por mim que piore. Tem um irmão da igreja que é corintiano, veio falar para mim: ai pastor, estou tão triste, o Corinthians não ganha nada. Eu botei a mão no ombro dele e falei: meu irmão, por mim que piore mais ainda, porque eu sou palmeirense. Aí ele olhou para mim assim, eu falei: estou falando sério, cara, por mim que piore. Mas aí Paulo diz: alegrai-vos. Como que eu vou ser alegre sempre? As pessoas fazem confusão do que é alegria. Tem gente que tem momento de alegria. Por exemplo, ela ganhou uma causa na justiça, ela ficou feliz. O seu filho nasceu, ela ficou feliz. Ela casou, ela ficou. O time dela ganhou, ela ficou feliz. Ela recebeu um bônus no trabalho, ficou. Só que ela não é feliz. Ela teve momentos. Pastor, como é que eu faço para ter essa felicidade sempre? É só você ler com atenção o versículo 4. Vamos ler de novo o versículo 4? Alegrai-vos sempre no... Aí que está a resposta. Como é que você vai ser alegre sempre? No... Então a sua alegria não depende de circunstâncias boas, a sua alegria não depende de boas notícias, a sua alegria não está num ótimo emprego, num ótimo salário, a sua alegria não depende porque você tem saúde, porque ninguém da tua família é doente, não, a sua alegria tem um nome, o nome da sua alegria é Jesus. Ele disse: alegrai-vos sempre no Senhor. Então a minha alegria não é o carro que eu tenho, não é a família que eu tenho, não é a igreja que eu sou pastor. A minha alegria é quem, gente? O Senhor é a minha alegria. Diga graças a Deus. E eu acho incrível porque quem está escrevendo isso está escrevendo de uma cadeia. Esse cara está preso. Ele está 2 anos. A gente está estudando o livro de Atos. E quem está vindo estudar, você sabe que aquela prisão que eu preguei para vocês, naquela cadeia ele escreveu essa carta. Lá na cadeia ele está dizendo: alegrai-vos sempre no Senhor. Diga graças a Deus. A sua alegria não são coisas, a sua alegria é uma pessoa, e a pessoa do Senhor Jesus. Amém, gente? Mas vamos lá, vou me aprofundar mais. Então, como é que eu faço para ter uma vida saudável? Aprenda a ser feliz em quem? No Senhor. Amém? Quinto lugar, para eu ter uma vida saudável, eu tenho que aprender a ser uma pessoa amorosa. Olha o versículo 5: seja a vossa moderação conhecida de todos os... Perto está quem? A palavra moderação aí traduz para uma pessoa amorosa. Paulo está dizendo: aprendam a ser amoroso com o próximo. A palavra que está aqui é moderação, no grego ela vem amoroso e misericordioso. Agora eu quero a atenção de vocês. Nessa igreja está tendo um problema de relacionamento. Aí Paulo expôs aqui a Evódia e a Sinti, que uma não quer falar. Talvez as duas cuidem de um grupo na igreja. As duas não se falam, o meu grupo não se mistura com o seu não mistura comigo. Quando a igreja aplaudia o grupo da Cinti, a Evódia falava: ah, meu irmão, vai aplaudir mais o meu, eu vou fazer melhor, como eu sou, haverá competição. Aí você vai conversar com as duas, talvez uma tenha razão, e talvez a outra que está o que, gente? Errado. Agora se liga no versículo 5, Paulo diz assim: seja a sua moderação conhecida. Sabe o que Paulo está ensinando? Não importa quem errou e não importa quem acertou. Aprenda a abrir mão do seu direito. Aprenda a ser misericordioso. Essa é a lição que ele ensinou lá na carta dos Coríntios. Porque a igreja dos Coríntios passou a mesma coisa. Eles não queriam abrir mão do direito. Tipo assim: mas quem errou foi ela, eu não vou perdoar. Ela que vem pedir perdão, eu estou no meu direito. Aí Paulo disse assim, se liga, a palavra moderação é essa: seja amoroso, seja misericordioso, abra mão do seu. Paulo está dizendo: pelo amor que você tem da igreja, pelo amor que você tem pela obra de Deus, agora não é momento de querer colocar quem é o certo e errado. Vai lá e perdoe. Por isso que ele diz que essa moderação de vocês seja conhecida.
Paulo está dizendo: eu quero que essa igreja seja conhecida, porque é uma igreja que perdoa uns aos outros, tem que ser conhecido. Mas o que o mundo lá fora conhece dos crentes? Hein, gente? Que eles não são moderados, sim ou não? Que não pode ver nada que vai mandar para o inferno. Eu já contei para vocês que eu ganhei uma garota de programa em Osasco, lá na Primitiva Vinhanco, muito conhecida lá. E aí Deus me tocou: vai evangelizar a prostituta. Eu falei: não vou não. Não, porque o povo aí, cara, não, vai que um membro da igreja veio e fala que eu estou marcando um programa. Olha lá, o pastor Alexandre. Porque o povo é fofoqueiro, sim ou não? E eu pensei nisso, falei: não vou não, vai falar que eu estou marcando um programa. Cara, mas olha, foi uma coisa assim no meu coração, a minha pressão começou a cair. Aí eu pensei assim: se eu não for, acho que Deus vai me matar aqui, cara. Aí eu fui, falei: ó, senhora, isso aqui é o convite da igreja. A igreja é ali na Minas Bogazian. Sabe onde é Minas Bogazian? A escola ali. Ela: sei. Então vai ter culto agora meio-dia lá, tá bom? Aí eu passei no mercado. Quando eu cheguei na igreja, a garota de programa estava lá. Aí eu olhei para ela e falei: você veio? Ela disse: vim. Ela disse assim: e eu só vim na sua igreja porque você foi o único que me convidou. Porque os outros crentes que passam aqui falam que eu vou para o inferno e me chamam de pombagira. Eu nem sei quem é pombagira. Então tem muito crente que sabe mais nome de demônio do que as pessoas que não vêm na onde. Ela disse que os crentes passavam lá e falavam: filha do capeta, você vai para o inferno, Satanás. Aí ela olhava e falava: eu não vou numa igreja de crente porque esses crentes me odeiam. Aí eu cheguei lá, menino, eu tinha 22 anos. E ela se assustou, um menino me chamando para ir para onde? Paulo disse: seja a sua moderação Você é uma pessoa moderada? Você é uma pessoa que abre mão dos seus direitos? Ou você é uma pessoa que luta pelos seus direitos? Não vou perdoar. Você errou comigo é assim, irmão. Minha mãe me ensinou assim, meu pai me ensinou assim, e problema seu. Quem é você no reino de Deus? Seja a sua moderação conhecida. Perto está Sabe o que ele coloca? Perto está o Senhor? Aprenda a ser misericordioso com os outros, porque o Senhor misericordioso está perto. Ele está voltando. Diga graças a Deus. Bom, eu quero concluir o texto com vocês. O apóstolo Paulo agora vai identificar um outro problema nessa igreja, que é o problema da ansiedade. Olha o versículo 6 comigo, gente. Vocês podem ler o 6 comigo? Não andeis de coisa. Então essa igreja era uma igreja, pode fazer o fundo isso, que agora vai terminar, olha para mim. Essa igreja é uma igreja ansiosa. Sabe por que essa igreja está ansiosa? Porque eles têm problemas internos. E quando você tem problema de relacionamento, você fica ansioso. Você está magoado com alguém. Você vai dirigir seu carro, a pessoa dirige o carro com você. Você vai no restaurante, ela vai sentar na mesa com você, porque ela não sai da sua. Você não esquece o que ela falou, o que ela fez, o que ele, sabe, não se lembrou do seu esforço, só apontou o dedo para você, das coisas boas não lembrou, aí você fica magoado. E essa mágoa, esse rancor, vai criar em você uma ansiedade. Aí Paulo faz um pedido: não andeis ansioso por coisa alguma. A ansiedade é o mal do nosso século. A ansiedade é democrática. Ela atinge adultos e ela atinge crianças. A gente vê criança com ansiedade, porque a professora põe uma pressão, a menina chega em casa com ansiedade, com crise de ansiedade. Tem ou não tem? 12 anos, 11 anos, 13 anos, 10 anos, crise de ansiedade. A ansiedade é democrática porque ela atinge rico e pobre. Ela não é uma doença que só atinge as pessoas de classe baixa, não. Classe baixa, classe alta, todos sofrem com o quê? Com ansiedade. Aí Paulo disse: não andeis ansiosos de coisa. Aí você diz: pastor, eu estou ansioso. A palavra ansiedade aqui no grego tem o sentido de estrangular. Ansiedade é como estrangular você, é como tirar o seu oxigênio. A ansiedade é uma preocupação. Note essa palavra, preocupação, significa que antes do problema acontecer, você já está se angustiando, você está preocupado.
E às vezes esse problema nem vai existir, nem vai acontecer, mas você se angustiou. E se acontecer, você vai enfrentar ele fraco, porque você já veio sofrendo antes e vai sofrer depois. Ou seja, você vai sofrer duas, porque você anda ansioso. Mas a nossa vida, aqui em São Paulo, a nossa sociedade é um clima que trabalha para você ser uma pessoa ansiosa, porque o seu patrão te cobra, sua mulher te cobra, seu marido te cobra, seus filhos te cobram, você é cobrado de todo mundo, sim ou não? E se você errar uma vez, se um copo não ficar no lugar, ele chega lá, por que não está aqui? Você, meu Deus, até em casa eu não tenho paz. Tem gente aqui nesse culto ansioso. Tem gente aqui com crise de ansiedade. Tem gente aqui que não está dormindo. Tem gente aqui fazendo registros de mágoas dos outros no coração. Como resolver? Preste atenção dobrada. Hoje você vai ser curado dessa ansiedade. O que fazer, pastor, para curar meu coração da crise de ansiedade? Olha o versículo 6 comigo, vamos lá? Não andeis ansioso de coisa. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica, com ações de quê? Então vamos lá. Qual é o remédio do apóstolo Paulo para curar uma pessoa ansiosa? Ele disse: antes, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas súplicas, orações, por ação de graça. A oração, o joelho, cura a sua crise de ansiedade. Note você que o apóstolo Paulo não parte aqui por uma autoajuda. Olhe para dentro de você, você é maior, você é forte. Não, o apóstolo vai dizer: ore a Deus, busque a Deus. Você não cura a sua crise de ansiedade fazendo cócegas no seu ego. Não, você cura a sua ansiedade, sua preocupação, buscando a quem? Só que Paulo ensina como você deve orar. Note você de novo o versículo 6. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração. Mas ele não termina. Pela súplica e ação de quê, gente? O que é oração? Oração primeiro é adorar a Deus. Você não ora só pedindo a Deus. Preste atenção. Você adora a Deus pelo que Ele é. E você agradece a Deus pelo que Ele. Então nenhuma oração, vou ensinar aqui, nenhuma oração começa pedindo. Toda oração começa adorando. Vai lá ver o Pai Nosso que Jesus ensinou. Começa adorando: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Primeiro você adora. Você já imaginou aquele filho que não fala com a sua mãe, não fala com o pai? Toda vez que chama o pai e a mãe é só para pedir as coisas? Aí chegou um zap do filho, aí o pai tadinho, todo feliz: oi filho, ô pai, tem dinheiro? Aí o pai vai pensar: puxa, só me chama para... O relacionamento da mãe com a filha é só para pedir. Que relacionamento ruim é esse? Seu relacionamento com Deus é assim? Você só busca a Deus, você só pede. A sua oração para Deus é só pedir. Ó, Deus é meu filho, é meu marido, é minha vida. Que relacionamento que é esse? Não comece pedindo, comece adorando. Ó Deus, eu entro na tua presença porque o Senhor é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Ó Pai, bendito seja o teu nome, tu que criaste o céu e a terra. Aí depois que você adora, você pede: ó Pai, agora eu te peço em nome de Jesus. E aí você faz o seu. Mas o seu relacionamento com Deus primeiro começa com adoração, depois você pede. Mas ele fala que você deve agradecer o quê? Essa igreja aqui está tendo problemas de relacionamento. Agradecer o que? Nós devemos aprender a agradecer. Ô irmão, às vezes a gente só sabe reclamar, sim ou não? Você reclama do marido, mas tem mulher que enterrou o marido e queria estar com o marido em casa. Você reclama desse filho que acorda de madrugada e não deixa você dormir. Mas tem mãe, tem pai que enterrou o seu filho e queria o seu filho chorando de madrugada. Você está reclamando com a barriga cheia. Aprenda a agradecer a quem? A Deus. Por isso que sempre quando eu chego nessa igreja, aí às vezes eu subo, mas aí essa missão eu já fiz, eu dobro o joelho aqui nessa igreja e falo: Deus, obrigado por essa igreja. Quando eu inaugurei essa igreja, não tinha isso aqui,
não tinha porcelanato, era cadeira branca. Aí um amigo meu, Valdemir, ele está assistindo, é ex-pastor da Universal, ele assiste todos os cultos, é que ele mora no interior. Aí ele veio aqui. Aí quando ele chegou aqui, ele começou: você precisa de uma porta de vidro, você tem que tirar essas cadeiras brancas, mano, você tem que colocar poltrona, aqui você tem que melhorar. Ele começou a falar um monte de coisa. Aí eu comecei a ficar ansioso. Aí eu olhei para ele e falei: cara, é muita coisa, né? Eu não tinha ventilador. Você precisa de ventilador, e você precisa fazer um trabalho melhor, precisa vir mais gente na igreja, que eu vi nas lives que está vindo pouca gente. Esse texto aqui me libertou. O que eu estou pregando para vocês, esse texto me libertou. Porque eu estava preocupado com um monte de coisa, me cobrando, e eu aprendi a agradecer a Deus. Aí eu fiz um culto aqui com uma pessoa, a dona Margarida, que está aqui no culto. Ela veio, quarta de manhã, preguei só para ela, ela foi embora. Sabe o que eu fiz? Eu falei: Deus, obrigado. Porque se essa mulher não viesse, não ia ter o quê? Eu lendo esse texto, eu aprendi, eu tenho que agradecer a quem? Oh Deus, obrigado por essa cadeira branca que está aqui. Se não tivesse, o povo não ia ter lugar para... Oh Deus, obrigado. Então, não estou mandando você se conformar, mas aprenda a agradecer a quem? Às vezes, para algumas pessoas, aprender a agradecer a Deus, tem que pegar essa galera aí e levar no hospital. Talvez vai tropicar na perna de alguém que está lá no corredor, nem quarto para ser operado tem. Tem que pegar essa galera aí e levar no leprosário, no hospital do câncer, ou qualquer hospital. Vai lá, senta do lado das pessoas e fica conversando com elas. Você vai aprender a dar graças. Você quer curar sua crise de ansiedade? Ore a Deus e agradeça a quem? E agradeça a Deus. Diga graças a Deus. Então eu louvo a Deus por essa igreja. Eu louvo a Deus pelos membros. A igreja está cheia, graças a Deus. Faltou um monte de gente, graças a Deus. Amém, gente? Mas eu quero concluir com vocês, irmãos. Olha aí o versículo 7. Todo mundo, vamos lá. E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará o vosso e a vossa mente em quem? O que eu acho lindo aqui é que depois que você ora, é depois que você está firme, é que depois que você é feliz no Senhor, que você aprende a perdoar, você para de fazer registro no coração. Aí Paulo diz, o resultado sabe qual que é? A paz de quem? Aonde encontrar a paz? Aonde eu encontro essa paz? Eu vou imitar um pouco do que eu falei semana passada. Pastor, se eu ir para um hotel fazenda eu vou ter paz. Aquelas crianças na minha casa gritam tanto, eu estou precisando, pastor, de uma semana, só eu e o meu marido, para nós dois ter. Você pode encontrar a paz do homem. O homem pode te dar paz? Pode. Você vai para a Bahia, você vai para Alagoas, você vai lá para um cruzeiro, aí você fala, ai que paz. Mas essa paz aqui, você notou o que está escrito aí? A paz de quem? É de Deus essa paz. Essa paz o homem não dá para você. Essa paz umas férias não dá para você. Essa paz o dinheiro não dá para você. Essa paz ela é de Deus, e você só encontra em Jesus. Diga graças a Deus. Agora eu vou quebrar esse argumento que dinheiro traz paz, que fama traz paz, que você beber todas as taças do prazer traz paz. Anderson Nunes, maior comediante do Brasil, quando ele vai fazer a comédia, ele não faz em teatro não, porque é pequeno, ele faz em estádio. Em estádio, ele arranca gargalhadas dos outros. Ele está cheio de dinheiro, pode ver, milionário. O cara é milionário. Chamaram ele para fazer programa, ele não quer, porque ele já tem muito o quê? Mas ele falou que estava com depressão, que estava chorando no quarto dele. O dinheiro não deu paz para ele, a fama não deu paz para ele, as viagens pelo mundo afora não lhe deu. Então você pode ter dinheiro, você pode ter fama, você pode ter um tapete vermelho estendido para você, você não vai ter paz enquanto você não encontrar Jesus. Ele disse, e a paz de Deus, que excede todo entendimento humano. O que significa excede o entendimento humano? Esse cara que está escrevendo isso aqui, ele está numa cadeia, mas ele tem
Ele tem paz. Como é que você tem paz numa cadeia? É porque essa paz é de Deus e ela excede o entendimento do homem. Aí quando você vai ler o livro de 2 Timóteo, ele está se despedindo de Timóteo, ele vai dizer: meu filho Timóteo, a coroa da vida me aguarda, eu estou sendo oferecido como libação, combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Ele está dizendo: Timóteo, eu estou no corredor da morte, mas eu tenho paz. Diga graças a Deus. Foi essa paz que reinou no coração dos crentes quando foram para a arena para serem comidos por leões. Como encontrar essa paz? Aonde eu encontro ela? Não encontra no dinheiro, não encontra na bebida. Essa paz tem nome, se chama Jesus. Ele é a verdadeira paz. Diga graças a Deus. Dá uma salva de palma para Ele. A paz vem de Deus, não é do homem. Receba a paz, receba a paz. Aleluia. Último lugar, queridos, último lugar, versículo 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude há, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso. Você quer ter uma vida saudável? O que você tem colocado na sua mente? Você é o que você pensa, ou aquele pensamento que fica em você. Paulo está dizendo: tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é respeitável, seja isso que ocupe o seu. Mas aí você fica pensando mal de alguém, e fica o dia inteiro, sabe como é que você vai ficar? Vai ficar azedo, vai ficar ranzinza, porque a sua mente, a minha mente, é só pensar o mal das pessoas, é só o mal das pessoas, é só o mal das pessoas, e às vezes as pessoas podem ter tido motivo para você pensar mal, mas isso vai fazer mal para você. Meu amado irmão, em nome de Jesus, pega essa dica de Paulo: tudo que é bom, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é respeitável, seja isso que ocupe a sua mente. Diga graças a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Isso vai curar você, isso vai libertar você, e assim você vai ter uma vida saudável. Que Deus nos ajude, que Deus nos dê força, para que aqui na igreja, na nossa casa, no nosso trabalho, a gente venha ter uma vida saudável em Cristo Jesus. Amém, gente? Vamos aplaudir o nome de Jesus mais uma vez? Glória ao nome dEle. A igreja fica de pé comigo.